Amigo torcedor vascaíno, vambora então para mais um vídeo aqui no canal do Gigante Vasco numa quarta-feira que chega bastante agitada, tá? Uma quarta de muitas informações, quarta de apresentação no CT Moacir Barbosa de Marino Inestrosa, tá? Além disso, também quarta de anúncio oficial, Brenner é o mais novo reforço do Vasco para a temporada de 2026, quarta de preparação fechada, encerrada para enfrentar o Mirassol amanhã em São Paulo e quarta de novidades, Cláudio Spinelli. Eu vou trazer tudo que eu tenho aqui de informação para você neste Fala Gigante. Um vídeo que chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Tem muita gente aí nova chegando ao canal do Gigante Vasco que não está se inscrevendo. Se inscreva, amigo vascaíno, até porque ainda hoje vamos chegar à marca dos 178 mil inscritos. Marca gigantesca, né? Bom, vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente, antes de entrar em diversos assuntos que tivemos nessas últimas horas, na situação envolvendo o Ryan. Ontem o Ryan foi anunciado no Bournemouth, o Vasco se pronunciou através das redes sociais confirmando, né, a saída do Ryan, anunciando também até a despedida do cria de São Januário, atleta que teve 99 jogos com a camisa do time profissional do Vasco, 25 gols marcados, desde 6 anos de idade em São Januário, filho de ex-jogador do Vasco, Valquimar, filho de uma ex-funcionária do clube, a Vanessa, ou seja, um jogador completamente identificado com o Vasco, o fruto, né, de um amor vascaíno. E hoje, na quarta-feira, foi dia do Ryan também se despedir. Através de suas redes sociais, o Ryan deu adeus de forma oficial do Vasco com as seguintes frases. Eu vou ler aqui rapidinho para você no iniciozinho desse Fala Gigante, porque tem muita informação. Abre aspas. Neste momento de mudança, o menino que sonhava vestir profissionalmente a camisa do Clube da Barreira precisa olhar para trás e relembrar tudo que viveu, aprendeu e conquistou. Sigo minha caminhada, levando cada momento e ensinamento na minha memória. A Barreira estará eternamente no meu coração. E ele fecha assim o texto, muito legal. Se você tiver um tempinho, vai lá dar uma olhada na outra rede. Sigo minha caminhada, levando cada momento e ensinamento na minha memória. A Barreira estará, como eu trouxe, né, agora vocês eternamente no meu coração. Para todos estes, independente de suas funções ou cargos, treinadores, jogadores e funcionários do Vasco, agradeço de coração e sei que sentem orgulho do garoto tímido que só pensava em jogar futebol desde moleque no clube e na rua. Então, Ryan, abraço, cara, saudações vascaínas, brilhe aí por onde você estiver. O torcedor vascaíno agradece muito a você por tudo que você fez vestindo a camisa do nosso Vascão. Vai fazer muita falta, né? Mas agora já foi. Agora é olhar para frente, agora é olhar para Inestrosa, agora é olhar para Brenner, agora é olhar para jogadores novos que estão nesse setor ofensivo do nosso Vascão. Já, inclusive, eu vou trazer isso antes, porém, de falar sobre esses dois novos atletas do Vasco e até sobre a possibilidade aí do Spinelli. Eu quero só trazer a lista de relacionados do Vasco para a partida de amanhã contra o Mirassol. Hoje, pela parte da manhã, ocorreu o último treino no CT Moacir Barbosa. Antes desse jogo, que o Vasco terá contra a equipe do Mirassol, e a lista de relacionados conta com algumas novidades, alguns desfalques, algumas ausências. Vamos lá, com relação à ausência. Paulo Henrique, o atleta apresentou dores no pé esquerdo, realiza tratamento intensivo no DESP
está de fora da partida de amanhã. Ou seja, Puma Rodrigues, o Puma, será o titular da lateral direita do nosso Vascão. Além disso, também, Inestrosa e Brenner, os novos reforços do Vasco da Gama, não estão ainda na lista de relacionados. Ambos jogadores estão de fora, tá? E com isso o Vasco terá uma lista com os seguintes nomes. Vamos primeiro para os goleiros: Léo Jardim, Fusato e Pablo. Laterais: Piton, Puma, João Vitor Fonseca, o Mutano e Vitor Luiz. Zagueiros: Cuesta, Robert Renan e Alan Saldívia. Volantes: Barros, Thiago Mendes, Hugo Moura e Tietê. Meias: Coutinho, Rojas, JP e Estrela. Atacante: Andrés Gomes, Nuno Moreira, David, GB. E as duas grandes novidades com relação a jovens: Andrei Fernandes e Diego Minetti. Dois nomes aí que o Vasco da Gama leva para a lista de relacionados para esse jogo de amanhã contra a equipe do Mirassol. Dois jovens jogadores, dois grandes atletas, Diego Minetti e também Andrei Fernandes. Duas joias, tá? Dois crias diferenciados demais que o Vasco da Gama coloca aí para atuar no time profissional. Vem treinando já com o grupo há algum tempinho, assim como o Lucas Zucarello, entretanto pela necessidade que o Vasco tem de jogadores da frente, André Fernandes e Diego Minetti foram as prioridades do técnico Fernando Diniz. Vou falar mais sobre essa lista de relacionados no vídeo da parte da noite, no Boa Noite Gigante, que a gente vai bater mais sobre essas informações referentes a Vasco da Gama e Mirassol, porque é um Fala Gigante com muitas informações de outros assuntos, né, relacionados mais até às chegadas, então vamos priorizar mercado da bola nesse vídeo. Quero começar falando primeiramente sobre o que está certo, que é a chegada do Brenner. Hoje o Vasco da Gama, na parte da tarde, oficializou a chegada do seu mais novo reforço, o atacante Brenner. O jogador realizou exames médicos, foi aprovado e assinou um contrato com o Vasco até o final de 2029. Jogador cria das categorias de base do São Paulo, que sempre foi um fenômeno na base, inclusive, do Clube Paulista, sobe ao profissional de São Paulo e acaba não conseguindo ter o mesmo destaque que sempre teve durante o período da base, sofreu um problema inicial de adaptação ao futebol profissional, mas na temporada de 2020, quando trabalha com o técnico Fernando Diniz no São Paulo, é ali que o Brenner consegue estourar. Joga muita bola, se destaca, aparece para o futebol brasileiro, sendo inclusive um dos artilheiros do Brasileirão naquele ano de 2020, e logo diante desse destaque é vendido para o futebol norte-americano, vai vestir a camisa do Cincinnati. Ficou no Cincinnati 21, 22, destaque nos 2 anos e uma venda logo em seguida ao Udinese. Passou por um problema de adaptação ao futebol italiano, um futebol mais físico que o Brenner acabou não conseguindo se acostumar e agora volta ao Vasco da Gama em uma grande operação realizada pelo nosso Cruz Maltino. O Vasco pagará ao Udinese um valor fixo e um valor variável, bônus pela compra dos direitos econômicos do atacante. Um grande acerto do Vasco da Gama a chegada do Brenner, tá? E eu, na participação que tive lá no SBT Esportivo de novo, nessa quarta-feira, falei um pouquinho sobre a chegada desse atleta ao nosso Vascão. Se liga só. Aí, Brenner já tá anunciado, o Vasco postou, tem mais ou menos uns 40 minutinhos. Oficial, é isso, Lucas? Tá animado pra esse jogador? Fala quem ele é, já é seu. É meu, Brenner é do Vascão. Grande reforço, tá, Fernando? Um grande reforço do Vasco para a temporada de 2026. Assina um contrato com o Vasco até o final de 2029, tá, Fernandinha? Um jogador que, como o próprio Vene falou um pouquinho agora há pouco sobre a questão do técnico ligar, e o Fernando Diniz teve participação muito ativa na chegada do Brenner. Inclusive, quando o Brenner ele desembarca aqui no aeroporto no Rio de Janeiro, ele fala exatamente sobre isso, que o Diniz liga para o Brenner e fala: você tem que estar aqui. E o Brenner veio para o Vasco, um atleta que teve uma passagem muito boa pelo São Paulo em 2020, tendo 22 gols marcados, inclusive naquele ano. Logo em seguida é vendido para o Cincinnati do futebol norte-americano, consegue ter destaque também na temporada de 2022 e diante disso é vendido para o Udinese do futebol italiano. Não conseguiu ter essa adaptação no futebol local e vem agora ao futebol brasileiro com a expectativa de retomar o que já foi visto pelo torcedor olhando o Brenner dentro das 4 linhas vestindo a camisa do São Paulo. Então assim, é um grande reforço, um atleta que está acostumado
com o estilo de jogo do técnico Fernando Diniz e com as saídas de Verratti e Ryan, é o titular absoluto aí da posição 9 do Vasco para a temporada de 2026. Precisa buscar mais alguém no mercado? Que Sim. perdeu os dois caras que faziam. Eu achava o Ryan Lé e o Verratti Cré. Dois jogadores da mesma posição, só que com características completamente diferentes. E não tô nem achando, né? que é diferente porque um é bom e outro é ruim. Que até todo mundo sabe aqui que eu prefiro o 9 tipo o Verratti, eu gosto. Mas eles tinham diferenças. E mesmo assim saíram os dois. Então o Vasco tem uma lacuna grande, uma lacuna dupla, eu diria. Perfeito, Fernando. O Vasco hoje ele conta para esse 9 o Brenner e o GB. E a informação é que o Vasco ainda vai ao mercado buscar mais um atleta para essa posição para repor exatamente a saída do Ryan. O Vasco, ele quando faz o movimento de trazer o Brenner, inclusive o Inestrosa, que vai ser apresentado agora nesses próximos minutos, é uma movimentação que o Vasco faz sem contar com a saída do Ryan. Então essa saída do cria da base, que foi inclusive anunciado ontem no Bournemouth, fará com que o Vasco vá ao mercado novamente à procura desse camisa 9. Só para complementar, tá? Além do camisa 9, o Vasco hoje tem a questão envolvendo o Cuiabano e tem a questão também envolvendo a procura por um volante no mercado. São as prioridades aí do Vasco nessa reta final de janeiro. Me mira, mas me erra, Lu. Né? Acabei acertando toda aqui sem querer. É saudão. Para de ser possessiva, Fernanda. O Cuiabano já é lá do clube inglês, pô. Tá lá jogando. Tá jogando lá. Eu emprestei lá pra ele dar uma voltinha e voltar. Mas você vendeu, mas é meu. Entendeu? Eu sou possessiva mesmo. Bom, amigo, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras dadas por mim lá no SBT Esporte nessa tarde de quarta-feira sobre a chegada de Brenner. Reforçaço mais detalhes sobre esse jogador eu trago no vídeo da parte da noite para vocês, né, porque tem muita coisa boa a se falar do Brenner, nome, inclusive, que o técnico Fernando Diniz gosta muito, cara, e fez questão de trazê-lo ao nosso Cruz Maltino. Antes de entrar no assunto sobre Inestrosa, sobre esse jogador que chegou ao Vasco e hoje teve aí a sua apresentação no CT Moacir Barbosa, quero falar sobre Cláudio Spinelli, né? Porque nessa tarde de hoje tivemos uma grande surpresa relacionada a uma oferta feita pelo Vasco da Gama pelo atacante Cláudio Spinelli. Cláudio Spinelli, né? Atacante de 28 anos de idade, goleador do Independente Del Valle nesta última temporada, jogadoraço que foi o grande destaque do clube equatoriano, tanto no campeonato local quanto também na Sul-Americana, né? O Independente Del Valle avançou bastante aí de fase na Sul-Americana e o Cláudio Espinosa foi o grande nome aí do clube equatoriano na campanha do torneio, né? Continental. O Independente Del Valle vai muito bem, de fato, nessas competições, né? E o Cláudio Spinelli conseguiu ser o grande destaque do Independente Del Valle na última Copa Conmebol Sul-Americana. Qual é a informação? Hoje, o amigo Germán Garcia Grova trouxe a informação que o Vasco da Gama formalizou uma proposta de compra pelo Cláudio Spinelli. Fui atrás, ouvi o lado da situação do jogador. O que hoje eu tenho de informação, eu estou tentando apurar aqui e prometo que até o vídeo da noite eu trago a vocês o que eu tenho de notícia, o que eu tenho de informação através, é claro, de uma apuração sobre o Spinelli. Mas hoje o que eu tenho o Spinelli é um nome que vem sendo de fato mapeado pelo Vasco já há algum tempinho. Ou seja, a possibilidade, até pela credibilidade do Germán Garcia Grova, tem definitivamente é que de fato o Vasco tenha feito uma proposta, tá? É um nome que o Vasco já mapeia há um tempo, o Vasco precisa de um atacante para repor a saída do Ryan e o Spinelli tem de tudo, assim, de todas as características para ser um reforço do nosso Vasco. Então, qualquer novidade eu trago a vocês no vídeo da parte da noite, mas a informação do grande amigo Germán Garcia Grova, grande jornalista, um dos principais aí do futebol sul-americano, é que o Vasco formalizou uma proposta pelo atacante. Mas, volto a repetir, eu tenho muita responsabilidade aqui. Eu falo para mais 180 mil pessoas. Eu ainda não consegui apurar a informação relacionada à proposta. Estou passando o que o Germán Garcia Grova trouxe. O que eu, Lucas, consegui apurar é que o Cláudio Spinelli é um nome que é mapeado pelo Vasco desde o início do ano, ou seja, há algum tempinho. Diante da venda do Ryan, o Vasco precisa de uma peça de reposição. Cláudio Spinelli foi um nome mapeado, tem tudo sim para o Vasco ter feito uma proposta. Estou aqui apurando, qualquer novidade eu prometo que trago a vocês na parte da noite. Fechado? Então fique atento, fique ligado aí para você não perder nada. Então, enquanto
O Vasco acertou com o Brenner e anunciou. De acordo com o amigo Herman Garcia Grova, colocou na mesa do Independente Del Valle uma proposta pelo Cláudio Spinelli. Hoje foi dia de apresentação de Inestrosa lá no CT Moacir Barbosa. Novo reforço do Vasco da Gama, melhor, não Inestrosa, né? Marino, que está pedindo para ser chamado dessa forma por conta do pai dele, Marino. Inestrosa é um jogador cria das categorias de base do América de Cali, da Colômbia. Se destacou muito no clube colombiano, passou pela base do Palmeiras, passou por clubes do futebol norte-americano e chegou no ano retrasado ao Atlético Nacional, tendo grande destaque, inclusive, no futebol colombiano. E por isso, chega ao Vasco da Gama nesse momento, numa negociação que envolve os valores de 6 milhões de dólares. Chega com muita moral, amigo torcedor Cruz Maltini, como eu trouxe a vocês. Pede para ser chamado por Marino por conta do seu pai. Ele que disse que o Vasco foi o único clube do futebol brasileiro que o procurou desde julho do ano passado, falou sobre toda essa situação envolvendo o fato de ter deixado o Boca Juniors de lado para fechar com o Cruz Maltino e falou sobre a sua ambição em levantar um título com a camisa do nosso Vascão. E é importante falar, tanto o Marino quanto o Brenner estão regularizados, poderiam entrar em campo amanhã contra a equipe do Mirassol, entretanto serão ausências por uma questão mais física, tá? Não estão ainda aptos fisicamente a vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. Mas, sem muita enrolação, vamos dar uma olhada aí no que o Marino falou nessa tarde de hoje no CT Moacir Barbosa sobre essa sua chegada ao nosso Vascão. Se liga só. Os jogadores que foram embora agora, respeito muito eles por aquilo que fizeram por esse clube aqui. E nada, eu só venho aqui a fazer minha história e eu acho que eu tenho que fazer meu caminho. Respeito eles, como eu falei agora, mas que está falando aqui é Marino, então eu quero fazer meu trabalho, quero fazer minha própria história aqui com esse clube. Então, agora com o que você falou do meu nome, é por causa do meu pai, que também é chamado de Marino. Então, eu gosto muito do nome e também por a relação que eu tenho com meu pai, que é muito forte, então também tipo para dar muita moral nele também. E para você também. Sim, eu teve várias propostas dos times daqui do Brasil. Acho que a primeira foi do Botafogo e a segunda foi do Internacional, se não me engano. Aí a terceira foi do Vasco, que eu falei também com o Adimar, a gente falou bastante no julho. E eu vim para cá porque eu senti que o Vasco foi o time que mais quis que eu vier aqui para jogar com esse time. Então, isso faz a diferença. Porque ninguém falou para mim, dos times do Brasil daqui que gostavam de mim, ninguém ligou para mim. Sou o Vasco que teve a oportunidade de falar no julho com o Adimar. Cara, eu nunca senti frustração para vir para cá. Assim, eu fiquei muito feliz, minha família também, por vir para cá, para o Vasco. O primeiro que tomou a decisão fui eu. Então eu quero que isso fique bastante claro para a torcida e para todo mundo. E eu vim para cá porque senti que o Vasco foi o time que mais quis que eu jogara com essa camisa. E a ligação do Diniz deixou tudo claro para mim. Eu não precisei falar muito com ele, só falei, eu acho que 20 minutos. E aí eu já peguei a visão, como a gente fala aqui, e já fiquei tudo certinho, não fiquei na dúvida. Eu acho que isso foi muito importante para mim, porque... Amigo torcedor vascaíno, será que vai dar certo? Eu fico animado, cara. Gostei da chegada do Marino Inestrosa, mais novo reforço do Vasco para a temporada de 2026. Se jogar a bola que jogou na Colômbia no ano passado, se prepare, porque o Vasco tem um grande atacante à sua disposição. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui, tá? Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa só quarta-feira. Já já eu tô de volta com aquele Boa Noite Gigante. Conto muito com a sua presença e participação. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva. E como sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!